E eu quero ler esse versículo aqui. João 3,30 diz assim: João 3,30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Nós vamos parar aí. Convém que ele cresça e que eu diminua. Versículo 30. Convém que ele cresça e eu que diminua. Irmãos, nós estamos caminhando contra a filosofia desse mundo aqui. Esse mundo aqui diz o seguinte: eu preciso ser satisfeito com minhas vontades, eu preciso ser feliz do meu jeito. Se eu quiser ser um cachorro, se eu quiser ser qualquer outra coisa, eu posso ser uma planta, eu posso ser. Hoje em dia as pessoas estão atrás de querer ser o que querem, e as pessoas estão querendo fazer só suas próprias vontades. Nós estamos caminhando contra toda a filosofia desse mundo. O cristianismo é totalmente diferente da filosofia desse mundo. Enquanto a filosofia desse mundo diz: eu preciso ser feliz, eu preciso ser satisfeito, eu preciso de qualquer forma, nem que eu precisar ter 2, 3, 4 mulheres, ou deixar de ser, sei lá, tanta coisa que a gente faz, esse mundo aqui tem, só para eu ser feliz. Então eu posso quebrar casamentos, eu posso trair, eu posso fazer tudo o que eu quiser, tudo em nome de eu ser feliz. Enquanto na verdade aquele que aceita Jesus como Salvador, assim como João Batista dizia, convém que ele cresça e que eu, a minha vontade e os meus desejos diminuam. Convém que ele seja o primeiro e eu seja o servo. Ele veio como Deus e servo para servir a humanidade. Agora nós, filhos dele, temos que também aprender a dizer não para nós mesmos. Sabe, não é popular essa conversa. Essa conversa, ela não é gostosa. Mas a renúncia faz parte da vida cristã, é necessária. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, não sou eu que faço mais a minha vontade, mas eu faço o que Deus quer que eu faça. Eu estou dizendo tudo isso para falar para vocês sobre Paulo, que começou aqui, que aqui em 1 Coríntios 9:19 diz assim: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Versículo 20. Tornei-me um judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vamos parar até o 23. Paulo estava dizendo o seguinte: não sou eu que vivo mais, e tudo que vivo aqui nessa terra eu faço o possível para ganhar pessoas. Eu faço o possível, faço de mim fraco para ganhar os fracos, me faço de judeu para ganhar os judeus.
eu me faço como se estivesse debaixo da lei, embora não esteja. Eu entendo, eu procuro me equiparar a eles para que eles possam entender a mensagem do Evangelho. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Ele veio do céu, desceu à terra. Ele baixou o nível, não o nível moral, mas ele baixou de nível espiritual, de poder, de grandiosidade. E esperou que você e eu entendêssemos a mensagem dele. Eu e você que estamos aqui hoje, só estamos aqui porque um dia ele tomou essa posição de se tornar homem, para que você entendesse como é necessário encontrar Jesus como Salvador. E por causa disso, Paulo, que foi ganho por Jesus, ele também falava assim: eu também não posso deixar de ganhar pessoas. Eu também não posso deixar as pessoas sem ouvir a mensagem do Evangelho. Eu também não posso deixar que as pessoas não entendam quem é Jesus. Eu preciso falar do amor de Deus para essas vidas. Então, ele fazia de tudo para que em todo tempo, a tempo e a fora de tempo, ele falasse do nome de Jesus. Ele testemunhasse. Paulo, o apóstolo Paulo, ele sofreu por causa do Evangelho bastante, porque ele pregava o Evangelho, muitas vezes ele era mal entendido, outras vezes ele era ovacionado como fosse quase um Deus, outras vezes ele foi apedrejado, outra vez ele sofreu naufrágio, mas tudo ele fazia porque ele queria falar assim, o seguinte: eu quero fazer parte do que Deus me chamou para fazer nessa terra. O que Deus me chamou para fazer nessa terra é o propósito da minha vida, e é falar do nome de Jesus. Meu amado, você está aqui hoje, lavado pelo sangue de Jesus. Se você aceitou Jesus como seu Salvador. Quem aceitou Jesus como seu Salvador? Quem já tomou uma posição de batismo e fala, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é do Senhor Jesus, levante a mão. Para que Deus te curou? Para que Deus te chamou? Além de salvar você, escrever o seu nome no livro da vida, e você poder morar eternamente com Jesus quando você der o último suspiro aqui. Ele te curou, Ele te salvou para você ser resposta para esse mundo, assim como Paulo foi resposta para o mundo daquela época, assim como Pedro foi, apóstolo Pedro foi resposta para aquela época, assim como Timóteo foi resposta para aquela época, assim como as mulheres também foram respostas para aquela época, assim como Maria Madalena, Lídia e outros tantas mulheres. E todos esses estavam prontos para enfrentar a morte se precisasse, por amor de falar do nome de Jesus. Hoje a igreja não pode ser diferente, irmãos. Hoje nós não podemos só vir à igreja para ser servido, para receber. Eu recebo de Deus, eu sou curado, porque tudo isso vem parte do Evangelho. O Evangelho traz a cura, o Evangelho traz transformação, o Evangelho é consolo, o Evangelho é mudança de vida, mas o Evangelho também é renúncia, quando se diz, eu preciso me importar com as pessoas. Tem uma passagem na Bíblia que fala de um homem chamado Ebed-Meleque. Esse nome é feio, mas o que ele diz, ele é bonito no sentido que ele é servo do rei. A tradução de Ebed-Meleque quer dizer servo do rei. E ele ouviu falar que Jeremias estava lá num calabouço, foi colocado numa prisão, e ele estava lá afundado em barro, num barro muito grande. E se ninguém fosse socorrer Jeremias, que era um profeta do Senhor, Jeremias ia morrer ali, sem comer pão, sem poder sentar, sem poder descansar. E eu já falei, já imaginei essa cena muitas vezes. Ele atolado no meio da lama, talvez tivesse que ficar ajoelhado no chão para poder ficar com a lama aqui, poder respirar. Talvez nem pudesse sentar direito. Ele estava afundado na lama.
Aí esse homem, Ebed-Meleque, que nem era judeu, ele teve no coração dele começou a doer. Eu não posso deixar Jeremias ali. Jeremias está afundado na lama e ele vai morrer. E eu preciso fazer algo por ele. Então, diz que ele pegou alguns homens e foi ali e chamou Jeremias. Primeiro foi falar com o rei: posso tirar ele de lá? Pode. E depois ele pegou um monte de panos e de corda e pano e levou para Jeremias e jogou as cordas e falou: Jeremias, ponha a corda embaixo da sua axila, mas coloca esses panos para que você não se machuque. E aí ele e vários homens puxaram Jeremias dali e tiraram ele da lama. E aquele homem, profeta do Senhor, ficou liberto, porque um homem chamado Ebed-Meleque se interessou e se importou que ele estava lá na lama afundado. Você se interessa por pessoas que estão na lama, morrendo sem Deus? Primeiro, você que está aqui, que está sem Jesus ainda, que ainda não tomou uma decisão de ser dele de verdade, porque quando a gente toma essa decisão, não é só aceitar Jesus, é também dizer: eu não me envergonho, eu sou do Senhor Jesus, eu me batizo, e hoje diante de todo mundo estou testemunhando que não mais eu vivo, mas é Cristo em mim. Se você ainda não fez isso, ainda você está com o pezinho na lama. Mas se você já fez isso, está na hora da gente olhar para outras pessoas que estão lá fora sem Deus, e que a gente às vezes tem vergonha de falar, porque a gente tem: e se eles não me entenderem? E se cada um tem sua religião? Religião não se discute. Aliás, é muito interessante essa frase: religião não se discute. O que não se discute também? Política, futebol e religião. Mas eu quero falar para você que a gente não vai discutir religião, a gente fala do amor de Deus. É muito diferente. Falar do amor de Deus é tão diferente. Não estou falando para ninguém deixar suas igrejas ou deixar a sua crença. Eu estou dizendo: venham crer no que Jesus fez. Venha buscar o que Jesus te dá, que é vida e salvação. Agora, veja bem, irmãos, se a gente não se interessar pela sua mãe, que ainda não conhece Jesus, mas ela vai muito na igreja dela, faz tudo bem, mas ela conhece Jesus? E na igreja não quer dizer que a pessoa é salva. Ela tem uma experiência com Deus? Essa pessoa que é sua vizinha, que você ama tanto, que te ajuda tanto, ela conhece Jesus como Salvador? E é isso que Paulo falava: eu não posso ficar quieto. Eu tenho que me fazer de fraco para com os fracos. Eu tenho que me fazer de forte para com os fortes. Eu tenho que fazer-me judeu debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei também, mas eu não estou. Mas eu tenho que fazer um pouco de tudo para poder de qualquer forma alcançar o maior número de pessoas, porque eu não quero que ninguém vá para o inferno. Eu quero que eles venham conhecer o Deus que eu conheci, o Jesus que transforma. Tem uma mulher chamada Lídia, que um dia também abriu as portas da casa dela, para que tivesse um trabalho na casa dela. Ela, na verdade, ela acolheu Paulo e as pessoas que estavam junto com ele. Atos 16, 14, 15 e 20. Não, desculpa, 14, 15 e 40. O que é isso, 20? Imagina. 16, 14, 15 e 40. Mas uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada como os da sua casa, ela e a casa dela foram batizadas.
ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. E no 40, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, e os encorajaram, e então partiram. Interessante que Lídia não só abriu o coração para aceitar Jesus, ela batizou, ela é a casa dela, todas as pessoas da casa, e além de tudo, ela fez ali aquele lugar da casa dela, como se fosse um lugar missionário, onde Paulo poderia descansar e pensar como que ele ia sair e evangelizar em outros lugares. E na verdade ela morava na primeira cidade que levou o evangelho para a Europa. Aquele lugar se tornou um lugar de um quartel-general. Dali levava a palavra para outros lugares. Ela não só abriu o coração para Jesus, ela deu o que ela tinha. Ela deu a casa dela. Falou: pode usar para o bem da obra, pode usar a minha casa. E sabe, tudo isso, irmãos, a pessoa que é constrangida pelo amor de Deus, nada mais é dela. Ela fala: não, o carro que o Senhor me deu é teu, Senhor. Eu posso levar pessoas na igreja, eu posso convidar pessoas. A casa que o Senhor me deu, linda, que coisa linda que o Senhor me deu, Senhor. Eu quero que aqui seja um lugar onde as pessoas aprendam do teu nome. O dinheiro que o Senhor me deu, Senhor, não é meu, é do Senhor. Eu vou pôr ele na tua direção, Senhor, porque não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então hoje, irmãos, eu estou falando de um evangelho um pouco mais profundo, que é muito mais do que só receber de Deus. É também dar a sua vida, é também dar a sua casa, é também dar o seu lugar, o que você tem, para que a expansão do evangelho aumente. Primeiro, a sua vida, porque muita gente tem que ir levar a palavra do Senhor. Depois, dando a sua casa. Foi isso que Priscila e Áquila fizeram. Priscila e Áquila tinham na casa deles uma igreja. Eles não tinham igreja como a nossa, que a gente ia construir, alugava e ficava lá. Eles abriam as portas das casas, e nas casas eles falavam do evangelho. Assim era também no começo, lá no livro de Atos, o comecinho. E fala assim, Atos 12, versículo 12, fala da casa de Maria, mãe de Marcos. Nesse lugar eles tinham uma noite de oração, um tempo, todos os irmãos se reuniam ali, faziam oração juntos, e estavam orando juntos para que Pedro saísse da prisão. E foi nesse dia que Pedro bate na porta e todo mundo fala: acho que é um anjo de Deus. E considerando isso, 12:12, considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro estava preso, mas tinha uma igreja orando dentro de uma casa. Você sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que quem abre sua casa, ou quem se interessa em fazer a obra de Deus, ele é tão abençoado. Ele é profundamente abençoado, porque Deus está vendo que você está fazendo parte do que Ele quer fazer aqui nessa terra. Você entende isso? Sim. Você entende isso? Entende que não somos mais nós, as coisas não são nossas. Mas se eu for lá e a pessoa for sujar a minha casa, e entrar na minha casa e pegar as coisas, irmão, melhor do que ficar limpando a casa é salvar vidas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos entender que o valor de uma alma é que a gente não sabe. Eu queria que, na verdade, Deus desse pra gente, às vezes, a oportunidade de entender o que é o inferno. Está amarrado, hein? Não pra gente ir lá, não pra gente ir lá, mas para você ter uma revelação do que é. Porque assim você teria assim: meu Deus, eu tenho que falar de Deus para as pessoas, porque o inferno é muito ruim. Mas Vera, quer dizer que quem está em outras igrejas não vão ser salvos? Irmão, não é isso não.
Quem tem Jesus como Salvador vai ser salvo. Mas será que porque está dentro da igreja, de algumas igrejas ou de algumas seitas, a pessoa será salva? E tem aqueles que nunca nem querem saber de igreja nenhuma. O que nós estamos fazendo com essas vidas, irmãos? O que nós estamos fazendo por essas vidas? Eles estão atolados na lama, precisando do amor de Deus. Você está vendo? E nem eles entendem que eles estão perdidos. Eles pensam, imagina, eu vou para o céu, lógico que eu vou para o céu. Deus é bom, eu vou para o céu, lógico que eu vou para o céu. Porque eu pensava assim. Imagina, meu tio fala assim, onde você vai passar a eternidade? Ele mandou um cartão para cada um de nós. E eu era criança ainda. É lógico que eu vou passar na eternidade, né, tio? Eu falei, com Jesus, que Ele vai me levar para o céu, claro, a obrigação dele. Que obrigação de Deus te levar para o céu? Hoje que nós entendemos o Evangelho, eu corri um risco grande. Se eu tivesse morrido naquela época, como que seria? Mas depois Deus foi clareando a nossa mente, nossos corações. E fui enxergando que se eu não decidir por Jesus, Ele não pode me levar para o céu. Porque Ele respeita a sua decisão. E uma vez que Ele respeita a sua decisão, para aceitá-lo, também Ele aceita a sua decisão quando você diz, não vou abrir a porta da minha casa para pregar o Evangelho, não vou pregar o Evangelho para ninguém. Ele também aceita a sua decisão. Talvez você seja até salvo, mas que você não cumpriu o propósito dele aqui nessa terra, não cumpriu. Porque Ele te chamou para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Que quem crer e fosse batizado seria salvo. E Ele disse o seguinte, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo as pessoas. Tudo isso está na Bíblia, irmãos. Tudo isso está na Bíblia. Não fui eu que inventei. E quero terminar aqui. Priscila e Áquila tinham na sua casa um lugar também onde falavam de Deus. A igreja primitiva, eles tinham só o templo. Não existia igreja como a nossa. Igreja construída para isso. Não, eles iam de casa em casa pregando o Evangelho. Lá eles falavam, lá eles conversavam, lá eles comiam juntos, eles tinham tudo em comum. E é por isso, irmãos, que nós cremos de verdade, de coração, que uma das maneiras que a igreja tem que crescer, vai crescer em Votorantim, em qualquer lugar do mundo, é através de termos trabalhos nas casas. E nós temos tido um trabalho chamado DPL aqui, já tivemos de várias maneiras, Santuário de Cristo no Lar, Conexão 316, tivemos várias coisas falando do amor de Deus, Caminho da Felicidade, grupo de comunhão. Mas agora estamos voltando, fazendo um trabalho chamado Deus Presente no Lar. Deus presente na sua casa, para levar o Evangelho para os seus vizinhos, para levar o Evangelho para as pessoas que estão próximas, e para edificar, para ganhar pessoas, e para edificar pessoas. Esse DPL, que é chamado assim, nós já temos em Votorantim 45 casas que temos esses lugares já feitos, trabalhados. Pessoas ali dentro pregando o Evangelho, toda semana. Nós temos atingido, quantas pessoas, Sinésio? 440 pessoas, com 45 células, não, DPLs nas casas. Quem faz parte de um DPL aqui? Levante a mão. Algumas pessoas já fazem, olha lá. Quem não faz parte dos DPLs, levante a mão. Muito mais gente. E eu queria muito animar você, irmão, hoje, falando para você que é muito mais do que estar na igreja, é a gente se interessar por pessoas perdidas.
é também receber tudo que Deus tem para dar, como essa direção que o Espírito Santo nos deu nessa manhã. Não é coisa da minha cabeça, irmãos, é o Espírito Santo falando. Estou abrindo um caminho novo. Eu estou tirando coisas do seu caminho e abrindo um caminho novo. Ele está te dirigindo, está te orientando, está me orientando. Por que as pessoas que não estão aqui, estão lá fora sem Deus, não podem também ser abençoadas com palavras como essa? Precisamos levar as palavras de Deus para essas casas, e no nome poderoso de Jesus, espalhar o Evangelho para todos os cantos. Mais do que isso, espalhar o amor de Deus de casa em casa. Você tem aí, Ariel? Vai poder pôr agora? Hein? Sim? É que eu não vejo direito sua mão. Tá, obrigada. Coloque agora então. Você já imaginou? Se o amor de Deus ultrapassasse as paredes da igreja e chegasse até as casas, abençoando a vida de cada pessoa que está lá? O DPL nasceu com esse propósito, de levar Deus presente em cada lar. E que você possa entender de que o objetivo dele é ter comunhão, amor, crescimento e fé na sua casa. Nos encontros semanais, famílias se reúnem para orar, para ler a palavra e para se fortalecerem uns aos outros, onde vidas são restauradas, lares edificados e amizades fortalecidas. DPL é mais do que um grupo, é um movimento de transformação. Faça parte disso, abra sua casa, faça parte do que Deus está fazendo na nossa igreja. E é muito fácil. Você pode abrir a porta da sua casa, por exemplo, ou Deus pode estar contando com você como um líder, mas não perca a oportunidade de estar dentro do mover de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Oh, meu amado, eu quero muito que você participe do DPL, porque é Deus presente no lar, se espalhando de casa em casa. Vem fazer parte.